Sim? Ótimo. Se começar aqui abaixo, se vocês puderem colocar na página do Facebook, a gente vai ficar olhando para ter certeza que está todo mundo ouvindo. Então vamos lá, vou começar de novo. Meu nome é Priscila, eu sou a diretora do Group of Eight na América Latina, né, com escritório aqui no Brasil. E hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre a experiência de viver e estudar na Austrália, né, principalmente de estudar numa universidade australiana. Só um instantinho que a gente está com um pequeno problema com a tela que está aparecendo para vocês. Desliga aquela tela. Agora foi. Tem que desligar. Não, voltou. Gente, desculpa, probleminhas técnicos. Só para variar um pouco, mas a gente já vai começar. Então, a gente precisa conseguir mesclar só os médicos, senão eles não vão ver anotações. Agora. Pronto, acho que conseguimos agora. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a experiência de estudar no exterior, como é morar fora do Brasil, como é estudar em uma universidade de outro país. Vou falar também sobre a adaptação na Austrália, vou falar um pouco sobre o país Austrália e o estilo de vida do australiano. Vou falar sobre o sistema de ensino nas universidades australianas, que é um pouco diferente do estilo de ensino aqui no Brasil. Vou explicar para vocês exatamente o que é um programa Study Abroad e o programa Ciências Sem Fronteira dentro do Study Abroad. Vou passar algumas informações práticas para vocês e terminar falando sobre o comportamento de vocês e o compromisso com o programa. Né? E no final, a Carla do nosso escritório, do escritório da Latina Austrália de Fortaleza, que por um acaso foi uma estudante do Ciências Sem Fronteiras, vai falar um pouco para vocês sobre o planejamento financeiro, que é super importante durante o programa. Bom, então vamos começar. Por que a gente vai estudar fora? Né? Por que vocês saem do Brasil para ter uma experiência educacional no exterior? É justamente para ter uma experiência acadêmica internacional, para ter essa vivência internacional, que faz toda a diferença no desenvolvimento do nosso perfil pessoal e principalmente do nosso perfil profissional. Né? Agora, não adianta a gente esperar que a experiência no exterior, que as coisas sejam iguais no Brasil. Na verdade, a razão pela qual a gente vai para fora é justamente para ter uma experiência diferente, para poder vivenciar coisas diferentes, como as coisas são feitas do outro lado do mundo. Então, uma coisa que eu peço para vocês, antes de entrar no avião, é realmente pensar assim, por que eu estou indo para fora? Por que eu escolhi trancar minha faculdade, passar um ano e meio em outro país? Para ter uma experiência igual ao Brasil? Não, para ter uma experiência bem diferente. Né? Então, vocês vão conhecer novas culturas. Por exemplo, vivendo na Austrália, vocês vão estudar não só com australianos, mas também com pessoas do mundo inteiro. Né? Então, vão ter estudantes de diversos países asiáticos, da China, da Tailândia, do Japão, da Indonésia, de diversos países europeus, né? Então, italianos, franceses, suíços, vão ter americanos, vão ter canadenses, vão ter outros latino-americanos também, e vocês vão conseguir ver como aprende e como é a convivência dentro de um ambiente acadêmico de pessoas de diferentes culturas. Né? Além disso, vocês vão fazer amigos no mundo inteiro e futuros contatos profissionais, que essas são pessoas que vão estudar coisas parecidas com o que vocês estão estudando e que no futuro podem ser excelentes contatos profissionais para vocês. Né? Então, realmente, tudo isso é muito enriquecedor.
O que mais que a gente tem? Essa experiência de estudar fora, ela dá muita flexibilidade para a pessoa. Então, vocês vão aprender a se adaptar ao diferente, a se adaptar a outras situações e a se tornar pessoas, né, pessoas e profissionais muito mais flexíveis para se adaptar a outras situações de vida mesmo. Né? Além disso, morando num país de língua inglesa, vocês vão melhorar a proficiência de vocês no inglês, mesmo quem já fala inglês muito bem, vai melhorar muito. Né? Isso vai fazer toda a diferença na hora de procurar um emprego. E que vocês, por exemplo, tenham que trabalhar num ambiente de língua inglesa, ter vivido em um país de língua inglesa faz toda a diferença nisso. Né? E é lógico para estudar. Então, vocês vão ter essa vivência no exterior, mas também aproveitem a oportunidade para estudar e para aprender coisas que vocês não aprenderiam, por exemplo, se estivessem no Brasil. Porque por mais que seja o mesmo curso, a maneira de ensinar muitas vezes acaba sendo diferente. Então, vale muito a pena realmente estudar. Né? Vocês estão indo, acho que tem que ter sempre isso em mente. Assim, vocês estão indo para essa experiência de estudar. Então, vamos começar falando sobre a adaptação na Austrália. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar para se adaptar na Austrália e ter uma ótima experiência no país é esquecer o Brasil. Então, o Brasil vai ficar no aeroporto a hora que vocês entrarem no avião. Uma coisa que eu não mencionei no começo, na verdade, é quando a gente preparou essa apresentação, que é o segundo semestre que a gente faz isso, ela foi baseada utilizando as dificuldades que a gente sente dos alunos que já participaram do programa. Né? E o que os alunos passaram que talvez não tivessem passado se tivessem sido orientados. E uma coisa que a gente percebe muito é que tem gente que tem dificuldade de se adaptar na Austrália porque fica procurando o Brasil na Austrália. E não é para isso que vocês estão indo para lá. Se essa fosse a intenção, na verdade não precisa nem sair daqui. Então tem que lembrar que vocês estão indo para um outro país para ter uma experiência diferente. Né? E estar aberto a experiências culturais diferentes. Então vocês vão para a Austrália para viver como australiano, para comer o que o australiano come, para jantar no horário que o australiano janta, para fazer as coisas até de diversão que o australiano faz. Então, aprender realmente que as outras culturas são diferentes das nossas. E isso não quer dizer que eles são melhores ou que eles são piores, mas é bom ter essas experiências diferentes. Né? Eles vão ter hábitos diferentes, e a gente tem que lembrar sempre que nós estamos no país deles. Então, nós que temos que se adaptar ao estilo de vida deles, e não ao contrário. Não é o australiano que precisa se adaptar ao nosso estilo de vida. Né? Da mesma maneira que eles não têm que se adaptar ao estilo de vida dos outros estudantes internacionais. Assim, quem vai para o país tem que se adaptar ao estilo de vida deles, respeitar as regras, as leis do país, isso é fundamental. A gente tem que realmente prestar muita atenção, aprender quais são as leis do país e tentar viver de acordo com realmente com o estilo de vida deles. Né? Assim, aproveita essa oportunidade que vocês têm, é uma oportunidade única né, vocês conseguiram uma bolsa para morar fora, para ter uma experiência internacional que vai mudar a vida de vocês em todos os sentidos. Então, realmente tentem ir com a mente bem aberta para conhecer bastante a cultura do australiano e das outras pessoas que vocês vão acabar conhecendo durante a estadia de vocês. Né, uma das coisas que as pessoas falam muito é sobre a comida, a alimentação, né, no país. Realmente, assim, a comida na Austrália ela é um pouco diferente da comida aqui no Brasil. A quantidade, né, aqui no Brasil a gente tem aqui no Brasil a gente preza muito a fartura. A Austrália preza o não desperdício. Então, se vocês ficarem, por exemplo, numa casa de família e tiverem 4 pessoas na família, vão ter 4 bifes, né? E aí arroz ou salada suficiente para todo mundo. E esse é o estilo de vida da Austrália. Eles não estão sendo tão duros. É a maneira deles viverem. Da mesma maneira que os horários são diferentes. A refeição grande do australiano é o jantar, que costuma ser entre 5 e 7 da noite. Né? E o almoço deles costuma ser um lanche. Então, já tem que ir preparado para se adaptar com isso também. Se vocês forem, por exemplo, dividir apartamento com outros estudantes de outros países, normalmente cada um tem uma prateleira na geladeira. Ninguém divide a comida.
né? Então, estar pronto realmente para viver da maneira que eles vivem, né? Isso vai fazer toda a diferença na adaptação de vocês mesmo. Aconselho que vocês tentem ao máximo se integrar e fazer amigos de outros países e australianos e não fiquem somente com os brasileiros, porque é lógico, é muito mais fácil a gente conviver só com os brasileiros, mas a nossa experiência acaba sendo muito mais rica se a gente conviver com pessoas do país onde a gente está e do mundo inteiro, né? Vocês vão ter amigos no mundo inteiro. Daqui a 5 anos, se vocês quiserem viajar pela Europa, vocês vão ter lugar para ficar em diversos países, por exemplo. Falar inglês. Então, tentar, mesmo que tenham alguns brasileiros morando na mesma casa, tenta falar inglês. Quanto mais inglês vocês falarem dentro de casa, melhor é para vocês, né? Melhor de vocês e mais vocês vão aproveitar mesmo a experiência. Uma das coisas que os alunos, né, alguns alunos sofrem é o que a gente chama de homesickness, que é a saudade de casa. Esse é um sentimento muito comum, né? Quem sentir isso não tem que ter vergonha, na verdade vocês têm mesmo que conversar sobre isso com os amigos, com os outros brasileiros, com o orientador da faculdade, porque é super normal sentir isso. Vocês vão estar num ambiente diferente, sem as pessoas que vocês conhecem, mas existem maneiras de se lidar com isso, né? Então, por exemplo, as universidades, que eu vou falar no próximo slide, mas as universidades costumam organizar diversas atividades para os estudantes que vão fazer com que vocês conheçam outras pessoas. Então, é tentar realmente participar de muitas atividades, porque o quanto antes vocês criarem uma vida de vocês lá, mais rápido vocês vão esquecer a vida aqui no Brasil e vão se adaptar à vida na Austrália, né? Então, sempre assim, eu falo, sempre foca no positivo, sempre procurem viver novas experiências, foquem no estudo, que essa homesickness ela acaba rapidinho. Algumas coisinhas sobre a Austrália, né? A Austrália é um país muito jovem, vocês vão notar que assim, é um país muito multicultural. Então, além dos estudantes do mundo inteiro, na verdade, o próprio australiano que vive na Austrália, ele tem diversas caras. Na verdade, eles têm origens culturais diferentes. Quase 50% da população do país ou não nasceu na Austrália ou os pais são imigrantes, né? Primeira geração de imigrantes. Isso, assim, gregos, italianos, asiáticos, é gente do mundo inteiro. Então, o australiano está muito acostumado com pessoas de outros países com sotaques diferentes. Então, isso facilita muito a nossa adaptação. Vocês vão viver num dos países de melhor qualidade de vida do mundo, né, com uma natureza maravilhosa e tem assim, diversidade natural e geográfica para todos os gostos. Então, é um país onde tem praias, florestas tropicais, desertos, lugares onde é verão o ano inteiro, mas também tem estações de esqui, ou seja, tem climas e atividades ao ar livre para todos os gostos, né? As cidades australianas são cidades super modernas, muito cosmopolitas, com atividades culturais também. Então, quem gosta de cidade grande também tem oportunidade, vai viver em cidades com todo tipo de atividade cultural. E eles têm um estilo de vida parecido com o nosso, parecido com o brasileiro, o que facilita muito a nossa vida no país. É importante lembrar, eu costumo falar muito que na Austrália faz frio sim, tá? Não só no sul da Austrália, mas na verdade assim, nas 5 cidades onde existem universidades do Group of 8, que é para onde vocês vão, inclusive Brisbane, né? O inverno faz frio. Em Brisbane pode fazer 8 graus durante a noite no inverno. Então, levem roupa de inverno. Assim, a gente costuma ver brasileiros chegando na Austrália achando que vai para um país tropical, para o nordeste do Brasil, mas não, no país faz frio. É um país gigantesco, com uma população de 22 milhões de habitantes, ou seja, a população da Grande São Paulo, então é uma população muito espalhada, o centro do país é totalmente deserto, e as cidades são muito espalhadas. Então, você pega uma cidade como Sydney, que tem 5 milhões de habitantes, você demora às vezes 2 horas para atravessar a cidade de ponta a ponta, porque realmente não são cidades com prédios altos, mas sim com casas e muito espalhadas.
E o estilo de vida do australiano é um estilo de vida que preza muito atividades ao ar livre, até porque o clima favorece muito isso, né? Então, é um estilo de vida parecido com o brasileiro, mas eles são mais, que eles falam que eles têm um estilo de vida laid back, que é um estilo mais relaxado, mais sossegado. Então, o australiano, ele não eu costumo falar que ele é o anglo-saxão abrasileirado, né? Então, eles realmente eles são mais tranquilos, eles são amigáveis, e isso facilita muito a nossa vida no país mesmo, né? Mas mesmo sendo amigável, o australiano, assim, ele é bem mais fechado do que o brasileiro. Então, ele demora mais para se abrir para uma pessoa que ele não conhece. Mas na hora que ele se torna seu amigo, ele é seu amigo de verdade. É importante lembrar que eles prezam um pouco mais a individualidade do que o brasileiro, né? E a independência também. Então, por exemplo, o australiano com 18 anos sai de casa e vai morar sozinho. Eles prezam mais o espaço físico do que o nosso. Então, o australiano não abraça tanto, ele não fala com você, tocando em você. Então, tentem prestar atenção em como eles agem para agir de maneira parecida. Até para manter o espaço físico do outro e para manter a individualidade do outro, para agir de acordo com a cultura deles, né? Uma coisa que é importante lembrar, assim, o australiano, na grande maioria, não mora na universidade. Eles ou moram em apartamentos com outras pessoas, alguns acabam continuando morando com a família, moram em repúblicas. Então, isso é um pouco diferente, por exemplo, do estilo das universidades americanas, né? E eu acredito que a maior parte de vocês vai acabar vivendo também em repúblicas ou em apartamentos com outros estudantes, e alguns vão viver nas universidades. E agora falando um pouco sobre o ensino nas universidades da Austrália. Isso é bem diferente do ensino aqui no Brasil. O ensino das universidades da Austrália, a gente fala que ele é o Discovery-Based Learning. O que seria isso? É um estilo de ensino onde o estudante acaba aprendendo sozinho. Então, o professor vai chegar para vocês e vai falar, na semana que vem nós vamos estudar, por exemplo, trabalho em empresas de marketing. E aí vocês vão ter que ir fazer pesquisa, ler sobre o assunto, para voltarem e discutirem esse assunto em sala de aula, ao invés do professor chegar e passar toda a matéria para vocês e passar um trabalho para vocês. Então, essa eu acho que acaba sendo a maior dificuldade para os brasileiros, porque realmente é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Eu não posso dizer que é melhor ou que é pior, é simplesmente diferente, mas eu acho que são dois estilos que acabam se complementando. Então, vocês, né, vão para lá e vão ter um estilo de ensino diferente que vai acabar agregando muito para a carreira de vocês. Vocês vão perceber que 25% dos estudantes são internacionais e que os horários são mais flexíveis, então vocês não vão ter aula todos os dias, o dia inteiro, mas vocês vão ter que se dedicar ao estudo às 25 horas por semana, que é o que a gente chama de período integral. As aulas elas acabam se dividindo entre lectures e tutorials, né? Então, as lectures são as palestras, que às vezes tem até 200 alunos por sala de aula, e aí depois vocês vão ter os tutoriais, que são salas de aula menores, onde acontece toda a discussão sobre o assunto passado pelos professores, por exemplo. Existem muito menos trabalhos e provas do que a gente tem na universidade aqui no Brasil, mas elas têm um peso muito grande. E assim, elas não são opcionais, né? Então não pode perder prova, não pode perder data de entrega de trabalho, tem que tomar muito cuidado com isso. E muito cuidado com o plagiarismo, porque realmente é checado e se o aluno é pego dando copy-paste da internet para entregar trabalho, isso acaba com a nota de vocês, assim, é considerado crime na Austrália, então tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Study Abroad. Todos vocês vão entrar num programa que é chamado Study Abroad, que é um intercâmbio universitário. Tá? Esse é um programa que ele já existe há muitos anos nas universidades australianas, né? Então, estudantes do mundo inteiro vão fazer ou um semestre ou um ano da universidade na Austrália, depois eles retornam para o seu país. Tá? É obrigatório fazer 4 matérias por semestre.
Então, a gente pede que vocês se matriculem em 4 matérias por semestre. E essas opções de matérias, elas são em diferentes áreas, tanto nas áreas que vocês estudam, quanto em outras faculdades, por exemplo. O programa Study Abroad, ele permite que isso seja feito, né? Agora, ele não foi um programa desenhado especificamente para o Ciência Sem Fronteira. Na verdade, o Ciência Sem Fronteira, ele utiliza o programa de Study Abroad que já existe nas universidades israelianas. E algumas das regras do Study Abroad, elas são diferentes das regras do Ciência Sem Fronteira. Então, o que a gente precisa falar para vocês? Que as regras vigentes, quando existe uma diferença, elas são sempre para vocês a do Ciência Sem Fronteira privada, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, um estudante de Study Abroad que faz um curso de engenharia na Alemanha e vai para a Austrália, e se ele quiser fazer uma matéria de música, ele pode. O estudante do Ciência Sem Fronteira não pode. Mesmo que você pense em matricular na universidade e consiga, o programa Ciência Sem Fronteira não permite que você faça isso. Você tem que fazer as matérias que fazem parte do seu currículo aqui no Brasil. Então, prestem muita atenção nisso, né? Porque às vezes vocês chegam lá, conhecem o alemão fala, não, mas eu estou fazendo música, você pode fazer também. Não, porque vocês são alunos financiados pelo governo brasileiro e existem regras do programa do governo brasileiro que são diferentes das regras da Universidade Australiana. Sempre tem que seguir as regras do programa brasileiro, né? Um outro caso, por exemplo, é trabalhar. O visto de estudante para a Austrália permite que se trabalhe até 20 horas por semana, mas o Ciência Sem Fronteira não permite que vocês trabalhem. Por quê? Porque vocês já recebem uma bolsa suficiente para se manterem na Austrália. E o foco do programa é estudo. Então, vocês realmente têm que passar o tempo de vocês estudando e não trabalhando, né? Mesma coisa, férias, por exemplo. Um estudante normal de Study Abroad chega de dezembro a fevereiro, eles têm férias. O estudante do Ciência Sem Fronteira, ele precisa se matricular ou em um curso de férias, ou fazer um estágio, né, ou fazer um programa de pesquisa, por exemplo. Então, sempre tem que verificar as regras do Ciência Sem Fronteira. Como eu mencionei primeiro, né, as universidades da Austrália, elas oferecem programas de orientação. Isso acontece normalmente uma semana antes do início das aulas. Então, seria a primeira semana de aula. Esse programa ele é obrigatório e essencial para a adaptação de vocês no país, né? Então, assim, façam de tudo para chegar a tempo e fazerem o programa de orientação. É nesse programa que vocês vão conhecer a universidade, conhecer todos os serviços disponíveis, todos os serviços de suporte que a universidade passa para vocês, vão conhecer o orientador de vocês, que é a pessoa para quem vocês vão poder pedir ajuda em tudo que vocês, né, precisarem, desde dificuldade de aprendizagem até, por exemplo, se tiverem com saudades de casa, se tiverem conversar com alguém, eles estão lá para ajudar vocês. Eles vão passar informações básicas sobre o seguro-saúde, como fazer se vocês precisarem usar o seguro-saúde, sobre transporte, sobre a carteirinha de estudante, sobre como tirar uma identidade, por exemplo, que é uma prova da idade de vocês, assim vocês não precisam carregar o passaporte, vão dar suporte acadêmico, enfim. Nesse programa de orientação vocês vão ficar sabendo tudo isso. E também vão ficar sabendo sobre atividades culturais, atividades de lazer que as universidades organizam para vocês, sobre os diferentes clubes de esporte que existem na universidade, né, que eu aconselho que vocês participem de tudo isso, das atividades culturais, dos clubes esportivos, dos clubes universitários, porque realmente são atividades que vão vão ajudar vocês a conhecerem outros estudantes, tanto estudantes internacionais quanto estudantes locais, vão ajudar na inserção de vocês na cultura do país e facilitar a adaptação de vocês no país, fazer com que vocês tenham uma vida universitária muito mais rica enquanto estiverem lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os estágios e programas de férias, né? Essa realmente é uma solicitação do programa Ciência Sem Fronteira. Então, os estudantes do Ciência Sem Fronteira precisam, durante as férias de verão na Austrália, que vão de dezembro a fevereiro, fazer um estágio, um projeto de pesquisa ou um curso de férias, né? Então, esses programas são oferecidos de maneiras diferentes em cada uma das universidades.
E a própria universidade vai passar para vocês quais são as opções. Né? Agora, o que é importante lembrar? Nada vai cair no colo de vocês. Então, por exemplo, se você quer fazer um estágio, tem que correr atrás. Tem que procurar no mural da universidade quais são as opções de estágio. Tem que procurar conversar com os professores. Se vocês estiverem interessados em fazer um projeto de pesquisa em laboratório, conversa com os professores, leva o currículo de vocês, desenvolve uma proposta. Né? Então, depende muito realmente do aluno. A gente tem alunos que estão fazendo estágios excelentes e desenvolvendo projetos de pesquisa excelentes. Por exemplo, a Universidade de Western Australia fez uma competição entre os diferentes projetos de pesquisa em laboratório dos estudantes, com prêmio de até $1.000 para o estudante que apresentou o melhor projeto. Então, a gente tem, as universidades elas oferecem opções diferentes, mas vai do aluno correr atrás disso, fazer um projeto legal e realmente vender o seu peixe. Né? Porque o estágio não é garantido, a pesquisa não é garantida, depende muito do comprometimento do aluno. E falando em comprometimento, assim, uma coisa que eu gostaria de mencionar, a gente teve alguns problemas nos últimos anos de alunos que não apareceram para entrevista de estágio, então a universidade foi, organizou entrevista de estágio, o aluno não apareceu, ou o aluno começa a fazer o estágio e falta, não aparece para trabalhar. Isso acaba com a imagem do brasileiro no país, acaba com a imagem do programa Ciência Sem Fronteira. Então, vocês precisam realmente lembrar do comprometimento. Né? Vocês são embaixadores do Brasil lá na Austrália. Tudo que vocês fizerem vai refletir na imagem que o estudante brasileiro e que o brasileiro em si tem no país. Então, se vocês vão fazer um estágio, é um trabalho. Vocês têm que estar lá todo dia, a não ser que aconteça alguma coisa, enfim. Mas realmente tem que se comprometer com o que vocês estiverem fazendo. E agora eu vou começar a falar da parte chata, né? Do comportamento de vocês. E como eu falei no começo, assim, a gente usa exemplos de situações que aconteceram. Então, é muito importante lembrar que, de novo, eu vou falar que vocês são embaixadores do Brasil, que vocês estão no programa governamental e que o comportamento de vocês, ele vai realmente ser mencionado por todo mundo, né, como o comportamento geral dos brasileiros. Então, tomar cuidado com as atitudes de vocês, respeitar muito a cultura do australiano, a cultura dos outros estudantes internacionais, tomar cuidado com brigas. Né? Então, a gente realmente sempre fala que a Austrália é um país muito seguro, e realmente é um país muito seguro, vocês podem andar na rua tranquilamente, tal, mas existem coisas que acontecem lá, que acontecem aqui também. Então, brigas podem acontecer, né? Mas vocês não são de lá. Então, tentem evitar, tentem não fazer parte disso. A mesma coisa com álcool, por exemplo. Tomar cuidado com excessos, né? Que a maioria das brigas que acontecem acabam sendo geradas por excesso de álcool. Tomar cuidado para não dirigir alcoolizado, porque isso é crime no país e é levado muito a sério. Né? Então, realmente respeitar as leis do país. A mesma coisa com drogas. Né? Drogas são ilegais. Independente de quão fácil possa ser o acesso a elas, como a gente sabe que acesso a drogas, para quem quer, é fácil em qualquer lugar do mundo, elas são ilegais na Austrália. Né? E as consequências, se vocês forem pegos utilizando drogas e fazendo qualquer coisa ilegal, são muito grandes. Né? Vocês podem ser deportados, enfim, e podem ter problemas com o CNPq, com o programa Ciência Sem Fronteira. Então, pensem 2 vezes antes de tomar atitudes que sejam consideradas ilegais no país. Tomar cuidado com o assédio sexual. Então, vocês vão conviver com pessoas de diferentes culturas. O que aqui no Brasil pode ser uma atitude normal, que é abraçar, beijar a pessoa, talvez seja considerado assédio em outra cultura. Né? Então, tomar cuidado com isso também, tomar cuidado de como vocês se aproximam fisicamente, com contato físico com outras pessoas. E da mesma maneira, né, vocês podem sofrer um assédio sexual como a gente pode sofrer em qualquer lugar. E assim, tenham consciência que se isso acontecer com vocês, a Austrália é um país que leva isso super a sério, então realmente reportem, vão conversar com o orientador de vocês na faculdade, que eles vão poder orientar vocês com as atitudes certas, as atitudes que vocês podem tomar.
A gente sempre fala, a Austrália é um país super seguro, assim, o índice de violência é super baixo, né? Os casos que a gente ouve de violência costumam ser ou de brigas na rua, mas assim, é um país onde você pode andar na rua tranquilamente, é um país onde existe muito pouco assalto, né? Mas existem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, andar à noite sozinho em rua escura não é aconselhável. Né? Em duas, três pessoas, a situação já é diferente, mas uma menina andando sozinha numa rua escura, a gente realmente desaconselha. Né? Melhor sempre tomar um certo cuidado. Uma situação que acontece muito no país é o que eles chamam de drink spiking, que é o Boa Noite Cinderela, né? De repente alguém pegar e colocar alguma coisinha na bebida de vocês no bar. Então, tomar cuidado, aquela coisa que a mãe sempre fala pra gente, não deixa a sua bebida, não aceita nada de ninguém. Tem que tomar esse tipo de cuidado na Austrália e lembrar que lá vocês estão sem os seus amigos normais, sem a família de vocês. Então, a gente sempre toma um pouquinho mais de cuidado mesmo. Algumas informações práticas. Né? Antes de viajar, é importante vocês organizarem a acomodação de vocês. Então, a Latino Austrália pode ajudar na organização da acomodação, na recepção do aeroporto. As próprias universidades têm um serviço também que ajuda vocês com isso. Tentar sair daqui pelo menos com uma acomodação temporária. Todo mundo vai ter um seguro-saúde, mas eu aconselho que vocês façam um check-up geral antes de sair, principalmente de dentista também, porque, por exemplo, dentista não está coberto no seguro-saúde, acaba sendo super caro na Austrália, vocês vão estar um ano e pouco lá. Então, se fizerem esse check-up antes de sair, a necessidade de ter que procurar um médico lá é muito menor. Quem tomar qualquer medicamento, tem que checar se vocês podem levar esse medicamento para a Austrália, levar receita em inglês também. É super importante que vocês levem já as doses necessárias para tomar durante o tempo todo, ou que tenha alguém aqui que possa mandar para vocês, né? Para não ter problema de ter que buscar esse medicamento quando estiver lá, porque talvez vocês não tenham acesso ao mesmo medicamento que vocês estão acostumados aqui. E a Embaixada do Brasil, lá na Austrália, pede, por favor, para vocês se inscreverem ou no consulado em Sydney ou em Canberra assim que chegarem. Por quê? Eles mandam diversas informações para os estudantes, tipo como programas de estágio, oportunidades de estágio, né, ou às vezes alguma atividade organizada por eles. Então é importante que eles tenham os dados de vocês e que saibam que vocês estão no país. Eles têm também, inclusive no blog da Latino Austrália, vocês conseguem fazer download, tem um manual que a Embaixada da Austrália fez com diversas dicas para quem vai morar no país. É super importante que vocês imprimam isso, tenham esse documento com vocês, porque tem várias dicas essenciais para a boa vida lá no país. Antes de voltar para o Brasil, vocês têm que pegar o certificado que vocês receberem na universidade, ou diploma, enfim, e revalidarem isso ou no consulado ou na embaixada brasileira lá, tá? Porque para vocês conseguirem créditos aqui no Brasil, esse documento precisa dessa revalidação, então não esqueçam de fazer isso. Tomar cuidado com as viagens, tá? Vocês não podem sair da Austrália sem autorização do CNPq. Então, caso seja necessário sair da Austrália, vocês têm que falar com o CNPq antes e têm que conseguir essa autorização. Todo mundo vai receber uma conta de e-mail da universidade quando vocês se cadastrarem, quando vocês entrarem, né, começarem as aulas. É importante que vocês chequem esse e-mail regularmente, porque é dessa maneira que os professores e a coordenação da universidade vão se comunicar com vocês. Não é através do e-mail geral de vocês, é através do e-mail da universidade. Então é importante que vocês chequem esse e-mail sempre e respondam rapidamente para a universidade, porque eles ficam aguardando isso. Tá? Prestar muita atenção nas regras e nos prazos das universidades, elas têm que ser seguidas. Tá? Regra de universidade é lei. Vocês estão no país para estudar, e assim, é o mínimo que vocês têm que fazer, desculpa, é seguir realmente as regras das universidades, saber o que tem flexibilidade e o que não tem, e lembrar, como eu já falei antes, que as provas são obrigatórias e que as datas não são flexíveis. Tá? Então, para alterar a data de uma prova tem que ser um motivo realmente muito sério, como uma doença que você não consegue sair da cama, por exemplo.
A gente está terminando, tá? Gosto sempre de falar do comprometimento com o programa. A gente lê de cabo a rabo o manual do CNPq, que lá tem todas as regras do programa. E lembrar que vocês estão na Austrália para estudar. É lógico que vocês vão se divertir, vão conhecer o país, mas realmente vocês têm que fazer de tudo para participar das atividades acadêmicas, né? Estudar, ter notas boas. O mínimo que vocês podem fazer quando estiverem lá é realmente passar de ano em todas as matérias e aproveitarem ao máximo essa oportunidade única que vocês estão tendo, né? Conhecer os regulamentos do programa, saber que vocês têm que fazer 4 matérias, que é o que o visto, na verdade, pede para vocês estarem matriculados em período integral, tem que fazer o curso de férias ou estágio. As matérias práticas, isso faz parte do comprometimento de vocês com o programa e realmente não trabalhar, né? Porque se vocês não seguirem todas essas regras, vocês vão estar infringindo a lei do programa. Isso pode trazer problema para vocês depois. A mesma coisa assim, não faltar. O estudante internacional ele tem que ter pelo menos 80% de presença e realmente assim, faltando na aula vocês não vão conseguir aproveitar, vocês podem perder o visto, vocês podem ter que voltar para o Brasil e ter que reembolsar o programa. Então, lembrar que não pode faltar, tem que ter pontualidade. O australiano é britânico, né? E eles têm realmente pontualidade britânica. Não adianta chegar na aula meia hora depois que começou. Tem que se dedicar mesmo. A dedicação de vocês lá provavelmente vai ter que ser maior do que a dedicação aqui, porque vocês vão estar estudando em outro idioma, né? Então, realmente, vocês têm que ter essa responsabilidade para conseguir notas boas e para conseguir aproveitar o programa. E quem precisar de suporte, as universidades têm todo o serviço para ajudar vocês, tanto suporte emocional como suporte acadêmico. Só que ninguém vai chegar e vai falar para vocês, eu acho que você está precisando de ajuda. Não. Vocês têm que ir atrás e pedir essa ajuda, né? Mas vocês indo atrás, eles vão oferecer, por exemplo, programas de reforço nas aulas, se vocês tiverem com dificuldade de aprender, a vocês. E falando em dificuldades, né? As mais comuns costumam ser homesickness, que é a saudade de casa, que eu já mencionei, a diferença no estilo de ensino, mas enfim, vocês já saindo daqui preparados para isso, vocês já vão ter todas as ferramentas para se adaptar. A integração com os outros estudantes, né? Então, às vezes os estudantes, o brasileiro ele é muito aberto a diferentes, a conhecer diferentes pessoas, nem todo mundo, nem as pessoas de todo mundo acabam tendo a mesma atitude. Mas vocês vão ver que aos poucos vocês vão conhecendo os estudantes dos outros países melhor e vão vendo que, na verdade, vocês podem desenvolver amizades muito duradouras com eles e que vão ser assim, muito enriquecedoras para vocês. A parte de controle financeiro, que a Carla vai falar com vocês daqui a pouquinho, só tenho mais um slide, depois a Carla já vai falar do controle financeiro, mas assim, vocês recebem uma bolsa que é mais do que suficiente para viver no país, mas é uma bolsa para viver como estudante, né? É uma bolsa para alimentação, para transporte, para gerenciar esse dinheiro também. Tem que estar aberto a se adaptar ao diferente e gerenciar as expectativas de vocês. Então, sempre lembrar que vocês estão indo para o outro lado do mundo e estão indo viver uma experiência muito diferente do que vocês têm aqui, né? E lembrar assim, se de repente vocês estiverem vivendo uma situação que, poderia ser melhor se eu estivesse em casa, mas é temporário. Então, deixa eu aproveitar enquanto eu estiver aqui, porque com certeza isso vai fazer toda uma diferença na minha vida para a hora que eu voltar para o Brasil. E os benefícios acabam sendo, assim, muitos, né? A gente fala das dificuldades, mas vocês vão ver que o ganho de vocês é maior do que qualquer dificuldade que vocês tenham que superar durante o programa, né? Então, o crescimento pessoal que uma experiência no exterior traz para a gente é uma coisa imensurável, né? Vocês vão se tornar pessoas muito mais flexíveis, muito mais abertas ao mundo, ao diferente, a se adaptar a situações diferentes. E isso, assim, profissionalmente, enriquece muito o currículo de vocês, porque hoje é o perfil
que as empresas buscam no profissional. Eles querem pessoas que sabem se adaptar, que sabem, que conseguem lidar com mudanças rápidas, né, e que realmente têm uma experiência internacional, que tem contatos no mundo inteiro, porque a gente está vivendo num mundo totalmente globalizado. E, além de tudo isso, vocês vão ter uma qualificação acadêmica internacional que, num currículo, faz toda a diferença. Né? Na verdade, assim, o que eu tenho para falar para vocês, eu sei que a gente falou muito de comportamento, de dificuldades, mas é justamente para preparar vocês. Mas agora, falando como uma pessoa que passou pelo que vocês vão fazer agora, que já foi estudante internacional, que viveu isso, e eu digo que foi a melhor experiência da minha vida. Fui morar 1 ano, acabei morando 2, e realmente, assim, fez toda a diferença na vida que eu tenho hoje. Então, aproveitem tudo desde o primeiro momento e uma ótima viagem para todos vocês. Eu vou passar agora a palavra para a Carla, do escritório da Latino Austrália de Fortaleza, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a parte financeira e também sobre a experiência dela como estudante do Ciência Sem Fronteira. Obrigada, gente. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Pri, dá pra só me dizer se tá dando pra escutar direitinho? Oi, pessoal, tô só vendo se vocês estão conseguindo me ouvir. Então, acho que tá dando pra ouvir. Pessoal, como a Pri falou, eu fui meu nome é Carla Bastiega, eu já fui uma estudante assim como vocês. Eu fui em 2012, no primeiro edital, eu acabei indo para Melbourne e eu passei exatamente por todas as coisas que vocês estão passando. Quando a Pri me falou que ia fazer esse webinar, eu achei que seria extremamente importante eu dividir com vocês uma que pegou. Ela é uma bolsa que vai no transporte, despesas pessoais, vai dar para pagar tudo. Então não se preocupe. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fazia o meu planejamento financeiro pessoal para não ter nenhum problema, já que a gente não vai poder trabalhar e a gente quer evitar pedir dinheiro para os pais ou para qualquer pessoa. Bem, bolsas, né? Vocês vão receber também o auxílio instalação e o auxílio deslocamento, dando um total de 10.572 aqui reais, mas são dólares. Quando você recebe esse dinheiro todo na sua conta, você pensa que você está rico, né? Foi a imagem que todo mundo tinha. E aí, quando a gente chegou na Austrália, todo mundo estava comprando muita roupa, as pessoas não tiveram, de fato, esse controle. E aí, eu queria mostrar para vocês que não é de fato assim. Vocês vão ter alguns gastos que vão pegar todo esse total. Ninguém ficou rico da noite para o dia. Então, se vocês puderem, peguem esse total e coloquem no valor disponível que vocês vão ter. Certo? E aí, comecem a colocar nos espaços em branco quanto vocês acham que vão gastar com aluguel.
Eu, por exemplo, gastava na média de 1.900 nas ações. De alimentação, no primeiro mês eu gastei na média de 430. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu comia muito na faculdade, porque eu tinha algumas aulas de manhã e uma de tarde. Vocês vão ajustando isso ao longo do tempo. Com transporte, eu gastava na média, material de mas todo mundo compra, você não consegue baixar da internet ou tirar xerox. Então, no começo, realmente tem esse material didático, vocês têm que tirar um dinheiro para. Então, tipo de despesas pessoais maiores do que eu pensava no primeiro mês. Então, vocês se preparem para isso, depois nos outros meses vocês vão ajustando. A escola, vamos supor que seja US$ 750 de despesas pessoais. E o que ninguém lembra, e que é bem importante, é que no primeiro mês, quando você vai alugar um apartamento, você tem que pagar o bonde. Geralmente retorna para você quando termina o, o seu prazo, né, o seu contrato, mas ele vai ficar. Você não vai ter acesso a esse dinheiro por um bom tempo, geralmente por um ano. Então, vocês têm que. Então, eu já só tenho dos 10.500 eu já gastei 3, entendeu? Quando eu for passando para fevereiro, eu coloco no começo de fevereiro o total que sobrou em janeiro. E aí eu repito o aluguel. A alimentação, vamos supor que ela varie, no outro mês seja 420 e no outro seja 450. O transporte variando também. Material didático a gente já não vai precisar tanto, vamos supor que coloca só 100 por cada mês agora. Despesas pessoais também vão diminuindo nos outros meses, mas ainda assim todo mundo tem despesa pessoal, das mais variadas, então vamos colocar 700. O bonde não terá mais. O que a gente chega à conclusão aqui? Vocês no final, dependendo de quanto vocês vão gastar, vocês vão ter no final de março R$ 2.722. Vocês podem gastar, se vocês vão poder comprar aquela câmera digital que vocês estão loucos para comprar. Então, se vocês vão poder fazer uma viagem que vocês estão querendo fazer. Isso é extremamente importante, porque quando você olha no começo, acha que com US$ 10.500 você pode fazer tudo. Mas, na verdade, depois de tirar tudo que é extremamente importante, só sobra isso. Então, é isso. Essa planilha vai ficar disponível. Ó, essa aqui é uma planilha mais completa. Esse primeiro exemplo que eu fiz para vocês é só para ter uma noção de como se faz esse planejamento. Eu usei os valores reais que vão ser enviados para vocês e que foi enviado para mim também na época. Essa planilha mais completa, aqui você coloca quanto você recebeu, aqui são as despesas fixas, né, aluguel, etc. Aqui são as despesas pessoais, que quem tiver cartão de crédito e for usar. Essa planilha também é um pouco mais completa se vocês quiserem usar. As duas vão ficar disponíveis no nosso blog. E é isso, espero que elas ajudem vocês a não passarem por situações constrangedoras de ter que pedir dinheiro para alguém ou alguma coisa do tipo. E quero desejar a todos uma viagem maravilhosa e dizer que a gente aqui da Live está à disposição de vocês para absolutamente qualquer coisa que vocês precisarem. Beijão e boa noite.